Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais este devocional e hoje quero falar sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 12. Nós vamos encerrar o capítulo 12, realmente a parte dele que é fundamental para guardar para estudo bíblico, para interpretações. Nós já falamos e trata-se do Senhor sendo rejeitado. Então nós estamos concluindo e no capítulo 13, que é o próximo, nós vamos ter uma sequência de parábolas. E por que o Senhor falou em parábolas? Porque o capítulo 13 já tem uma virada. As coisas realmente mudam, ok? Então, glória a Deus. Capítulo 12, verso 43 diz assim: Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: Voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontrar vazia e varrida e ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. 46. Falava ele ainda ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Bom, vou falar duas coisas sobre a perspectiva deste texto. Do 43 até o 45, nós temos essa estratégia maligna com relação a possuir os homens. Existe, claro, como que diz? Existe uma quantidade de quanto um espírito maligno pode possuir um homem. Não é homem não é uma garrafa vazia onde o espírito maligno é colocado lá dentro como se for um líquido e ali ele demoniza e interfere na vida daquele homem. Então existe todo uma sequência que é ligada. As religiões de magias, a alta magia, elas têm técnicas desenvolvidas pelos próprios demônios através desses que os seguem, que vai facilitar com que haja então esse preenchimento demoníaco. Para você ver, para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que se encher da palavra de Deus e tem que falar a palavra de Deus. No caso das religiões, das magias, dos malignos, não é esvaziando, é um esvaziamento total, tirar a mente de circulação das coisas do mundo, dos pensamentos, das dificuldades, dos problemas e esvaziá-lo a tal ponto que você então desconecta e aí você pode então começar a receber tal possessão. Ok, nessa questão aqui desse capítulo 12 de Mateus, você tem lá em cima quando os fariseus murmuram que o Senhor expulsa demônio por Satanás, por Beelzebul. E aqui nós temos o Senhor falando da estratégia, do espírito imundo.
A questão é que aquele Beelzebu, aquele Satanás, aqueles, né, que lá em cima é mencionado com relação a, a Jesus, né, que é o espírito de endemoniamento que está no rapaz lá, que vai do capítulo 22 até, do verso 22, né, do verso 22 até o 32, e que o Senhor fala, né, e se eu expulso demônio por Beelzebu, por quem expulsam vossos filhos e tal, então, este Beelzebu, ele é um demônio, mas ele é de uma linhagem de anjo que foi expulsa do céu, que caiu com Satanás. Então, o diabo, quando cai lá do céu, ele não cai sozinho. Ele consegue influenciar um terço dos anjos e trazer para o seu lado. Inclusive, os socialistas dizem que ele foi o primeiro esquerdista que não se dobrou ao sistema de Deus e fez a primeira esquerda da Terra. E eu acho que é verdade, né? Por isso que eu quero distância disso. Ok. Então tá falando de anjos caídos. Aqui não. Olha só. Quando o espírito imundo sai do homem e anda por lugares áridos, procuram repouso, porém não encontra. Aqueles demônios lá em cima, Beelzebu e aquela liga que trabalha ali com ele, são anjos do ar. E esse ar é também conhecido como segundo céu. Que o terceiro céu é o trono de Deus. E o diabo está debaixo dos nossos pés, porque nós estamos no terceiro céu. Porque nós estamos em Cristo, e Cristo está lá. E nossos pés estão lá, e o diabo está embaixo. Diga aleluia. Aleluia. Por isso você tem que ter fé, que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Porém, esses demônios aqui são como se fossem morcegos, ratos, pestes, que estão em muitas pessoas, fazendo muitas possessões, sujeira, coisas terríveis. Um homem de Deus, que também é um historiador, ele faz essa grande diferença. Depois, se você quiser, compre os livros dele para você ler. Chama As Eras Mais Primitivas da Terra, com 2 volumes. É muito bom, conhecido como G.H. Pember. E ele fala que, né, esses demônios do espírito imundo aqui, provavelmente pode ser os espíritos que foram condenados na Terra antes mesmo do Adão, pré-adâmica, quando houve vida aqui. Se é que houve uma raça, né, de alguma coisa que Deus fez e condenou toda, junto com seus dinossauros e etc. E aí, dentro desta raça, você tem então os espíritos que foram condenados, que foram jogados debaixo do mar, como a própria Bíblia fala. E aí, supõe-se que alguns desses demônios são esses espíritos. Pode ser, pode não ser. O importante é que eles são do maligno e eles, então, quando são expulsos, eles não conseguem viver na atmosfera. Aqueles que foram para os porcos não conseguiram viver nos porcos, por isso que eles correram e pularam no mar, morreram todos, deixando os porcos endemoniados, enlouquecidos. E aí eles voltam, quando o Senhor fala aqui no finzinho do verso 40, e tendo voltado, encontra a casa varrida e ornamentada. Em outras palavras, o demônio foi expulso daquele homem, porém aquele homem não se encheu do Espírito, não se veio para Deus, não converteu, não se tornou nova criatura. E a partir de então, este demônio consegue trazer outros 7 caras piores que ele para morar ali. E eles então vai fazer com que aquele homem que tinha um estado demoníaco agora tenha um estado demoníaco 7 vezes pior. Que terrível. Por isso que
É complicado quando você vê essas igrejas, né, que fica expulsando o demônio da turma, expulsa o demônio, expulsa o demônio, expulsa o demônio, e a pessoa vai embora para casa, depois tá na igreja, expulsa o demônio, e elas acabam que nem melhoram de vida, porque sempre os demônios que vão embora, passam um tempo, voltam com outros piores. Isso é muito ruim. Então, infelizmente, a gente vivenciou isso. Graças a Deus, isso também parou um pouco. Mas tinha até show na televisão, que era bem constrangedor, bem triste ver pastores brincando com os demônios e mandava embora. Era muito ruim, né? Fora as histórias que você ouve, né? E, e assim, nem todas eram mentiras, porque a gente acabamos presenciando alguma coisa numa ocasião, lá meados de 1995, 94. Nós trabalhávamos num prédio ali e tinha a igreja que ficava do lado lá, e tinha uma moça que ficava endemoniada lá por profissão. Então tinha os cultos, ela ficava endemoniada, fazia aquele show, falava que ia matar, aquela coisa toda. E depois ela acabava os cultos, ela ia lá para trás, tomava água, almoçava lá, ria com todo mundo. Coisa terrível, né? Para que impactasse ali a plateia. Realmente algo muito, né, muito triste, né? Você ter um tipo de ação dessa. Daí, completa aqui o capítulo quando eles falam que a família de Jesus veio atrás dele, certamente porque queriam freá-lo, queriam segurá-lo, né? Tem um dos evangelhos que mostra uma das repreensões de seu irmão falando se ele quisesse se aparecer ele tinha que ir para Jerusalém, e o irmão não sabia o que estava falando, nem a própria mãe ficou fora de si porque se submeteu a isso. E ele dá essa resposta no versículo 50, né? Quem faz a vontade de Deus agora é que são da sua família, é que são irmão, irmã, pai, mãe, etc. Porque a vontade de Deus agora, e agora Jesus ele já desvencilhou dessa família terrestre. Assim, quando ele começa o seu ministério, ele já desvencilha dessa família que ele tinha ali com Maria e os filhos de Maria e as filhas de Maria, né? E ela foi virgem Maria até ganhar o Senhor Jesus. Depois que ganhou o Senhor Jesus, deixou de ser virgem, ganhou muitos filhos. Quem fala que isso é mentira é louco. Esse texto me ajudou muito quando eu me converti a ter a compreensão certa da serva de Deus que foi Maria, do chamado que ela teve, da missão que Deus pôs na mão dela, de como ela cumpriu essa missão. Aleluia, louvado seja Deus por tudo que o Senhor fez através dela. Porém, por outro lado aqui, nós então temos esse encerramento de capítulo, e eu quero que esse seja também o encerramento deste nosso devocional hoje, de que nós somos da família de Jesus, nós somos daqueles que estão conectados ao Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor ilumine o seu dia, sua vida. Tenha um dia maravilhoso e vá na paz do Senhor Jesus. Amém?